Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e finalmente estreou seu amigão da vizinhança Homem-Aranha. Eu já assisti os episódios 1 e 2 e olha, se você achou que seria uma animação ruim, que não teria nada a ver com o Homem-Aranha, eu te digo, você foi enganado, porque é legal pra caramba, tem muitas referências, é bem bacana, claro que tem muitas modificações com relação aos quadrinhos originais, é completamente mais trazido para a questão atual, sim, é bem atualizado e lembra muito mais a versão do Tom Holland, por mais que os seus amigos eles sejam diferentes, eles não sejam os mesmos, o mesmo núcleo da escola Midtown da primeira trilogia do Homem-Aranha do MCU, é diferente desse, tá? Lembrando que é um universo paralelo, mas é bem interessante, eu gostei demais. E já começamos com a origem do Homem-Aranha, com o Peter indo pro colégio Midtown no seu primeiro dia de aula e ele se atrasa, acaba recebendo uma carona da Tia May, que leva ele, e aí ele cita o tio Ben, ou seja, existe um tio Ben nesse universo e ele já morreu. Ele morreu antes do Peter Parker ser picado pela aranha. Então não teve com grandes poderes, tem grandes responsabilidades ainda, pelo menos com relação a isso. E chegando lá, um grande ataque, surge uma grande aranha gigante, que eu acredito que seja a Chatra, que eu já falei sobre isso, eu vou deixar toda a explicação sobre quem é a Chatra no final, nos cards aqui, que eu já fiz um vídeo anteriormente, porque assim, surge a Chatra e surge o Doutor Estranho. Sim, eles começam a lutar na frente da escola. E ali o Peter conhece o que viria a ser a sua melhor amiga, Nico Minoru. Sim, mas eu vou falar sobre ela depois. Porque essa questão da origem, logo depois que tem aquela luta com o Doutor Estranho e tal, surge uma aranha junto. E é essa aranha que pica o Peter Parker, sim. E a partir daí ele ganha poderes. A grande questão é que essa aranha cai numa mochila de outra pessoa. E que talvez essa pessoa seja picada pela aranha também. Pois é, a partir daí tá feito, a origem do Homem-Aranha foi recontada, temos a abertura sensacional com o tema original da animação dos anos 60, que eu já fiz vários vídeos aqui, quem conhece o Podgeeks sabe que eu fiz um monte de vídeo falando sobre o Homem-Aranha dos anos 60, uma animação que é clássica, que é legal pra caramba, trazendo uma mudança de tema assim mais moderna. Então eles tentam fazer uma mescla entre modernidade e o Homem-Aranha original. Depois disso, já passam alguns meses e nós já temos sim o Homem-Aranha com aquele uniforme caseiro, né? E é bem legal aquele fluido de teia, que ele tem um lançador de teia, que tem uns cabos que liga com gás. É muito interessante, ele fica ali pela vizinhança, detendo alguns bandidos, alguns ladrões e por aí vai. Mas uma parte que é bem interessante é o núcleo de estudantes lá de Midtown. Porque o Peter acaba se dando bem com todo mundo, e isso difere bastante do Homem-Aranha original dos quadrinhos, que ele era rejeitado, né, por toda aquela turma. A gente tinha Flash Thompson, Liz Allen, né, o Harry Osborn e também a Gwen Stacy, Mary Jane vão surgir só bem depois. O início, a fase colegial do Peter nos quadrinhos era mais a Liz Allen e o Flash Thompson. E aqui não, aqui a gente tem uma turma bem diferente e o Peter acaba se dando muito bem com todo mundo. E fica um clima legal de colegial, assim. Tem até um triângulo amoroso, porque nós temos a melhor amiga do Peter, sim, que é a Nico Minoru, que eu acho que vai ser o relacionamento amoroso, o interesse amoroso do Peter Parker vai ser ela, tá? E ela, na verdade, aqui não mostra ter nenhum poder, mas nos quadrinhos ela basicamente é uma bruxa, sim, também conhecida como Irmã Green. E ela faz parte daquela HQ, Os Fugitivos. Então a gente tem que ver qual a ligação, porque eles estão pegando personagens mais recentes da Marvel e estão colocando ali nesse núcleo, né? Tem que ver o que realmente tem a ver. Mas isso é bem interessante porque tem outros dois personagens. Tem uma menina que cuidava dele quando era criança, que é a Pearl, só que ela namora outro cara. Mas a Pearl Pangan, que é o interesse amoroso do Peter até então, ela namora outro cara. Mas nos quadrinhos, ela tem poderes aquáticos. Ela participou, né, de um experimento ganhando poderes aquáticos e tal.
E o namorado dela acaba se tornando um grande amigo do Peter. E esse cara é muito interessante, porque ele é o Lonnie Lincoln. E sabe quem é o Lonnie Lincoln nos quadrinhos? É exatamente o vilão Lápide. Só que a gente tem que ver como vai ser o desenvolvimento, porque o cara é legal pra caramba. Ele se torna um grande amigo do Peter ali, já dá pra notar, eles são parceiros de ciência ali e tal. E a gente vê uma cena assim que é bem forte, do Lonnie indo embora e vendo toda uma questão de preconceito, coisas que a gente já sabe. Então é bem interessante ver esse ponto e ver se ele realmente vai se tornar o Lápide. Eu espero que não, eu acho que é um personagem que ficou bem interessante. Então tá aí, né, esse núcleo escolar. Isso é bem bacana, porque depois disso, aí tem uma grande cena no final desse episódio. O Peter chegando em casa com um DVD que ele achou na rua. E a cena é exatamente igual àquela cena de Guerra Civil, onde o Tony Stark está na casa do Peter. E eu achei tão legal ali, porque eu me senti no cinema vendo aquela cena e vendo o Peter Parker pela primeira vez em Guerra Civil. Só que no lugar do Tony Stark é o Norman Osborn, oferecendo um estágio para o Peter. Acaba por aí. O segundo episódio, aí sim, já é o Peter em função desse estágio, indo trabalhar, né, na Oscorp. E dentro disso tem todo aquele núcleo escolar acontecendo, é legal pra caramba ver aquilo, ver aqueles personagens e tal, né, a interação que o Peter tá tendo com a Nico Minori e com os outros personagens, como o Lincoln, por exemplo. Essa é uma amizade que eu acho que vai ser muito legal e eu quero ver isso daqui pra frente. Mas o segundo episódio é todo focado na questão da Oscorp, do novo estágio do Peter indo para esse estágio, sim, e lá conhecendo outras pessoas, como a menina de Wakanda e como também o Amadeus Cho, sim, que vai se tornar Hulk nos quadrinhos futuramente. É aquele Hulk, né, mais jovem que a gente já sabe, então a gente não sabe se ele vai se tornar Hulk aí também, mas tem um núcleo bem interessante. E ele acaba conhecendo também a Doutora Connors. Em vez de ser o Dr. Kurt Connors, é a Doutora Connors. Dá pra ver que ela não tem o braço também, então talvez ela se torne uma versão feminina do lagarto, se torne a lagarta. E isso é bem interessante. E mostra toda essa questão ali do Peter na dinâmica, recém entrando para esse estágio, com um cara muito chato e tal. E trabalhando em conjunto com a Doutora Connors já no primeiro dia e tendo que salvar um prédio em chamas de um incendiário que estava queimando prédios para outra pessoa comprar e construir grandes empreendimentos. Só que aí o Peter nota que tem o nome Oscorp na arma que ele utilizava. Isso tem alguma coisa aí, alguma coisa tem. O que a gente vai saber mais pra frente, se o Oscorp tá ligado nessas coisas, pois é. E não acaba só nisso. O Norman Osborn descobre que o Peter é o Homem-Aranha no final do episódio. Olha só. Tu vê que ele é um cara sério, assim, a gente não sabe as intenções dele ainda. Se ele tá realmente envolvido com alguma coisa errada, ou se isso é um plot mais pra frente. Não tem como saber. O Harry também apareceu no primeiro episódio, eu esqueci de citar. Mas enfim, ele acabou descobrindo, né, o Norman, que o Peter é o Homem-Aranha. Então a partir daí, muito provavelmente, o Homem-Aranha vai usar aquele outro traje, né, mais tecnológico, que lembra a Fundação Futuro. Talvez no episódio 3 ele já utilize e talvez ele comece a trabalhar para o Norman. Aí vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque o Norman deve se tornar um vilão. E aí o Homem-Aranha vai utilizar o uniforme clássico que ele já tá desenhando. Eu gostei demais, sinceramente, 2 episódios bem bacanas, passou voando. Eu assim, ó, como um fã do Homem-Aranha, eu fiquei até emocionado vendo algumas cenas, assim, achei legal pra caramba. A abertura, com aquela música clássica ali do desenho dos anos 60, sensacional, sensacional. Mas diz aí, gostou de o seu amigão da vizinhança Homem-Aranha? Comenta aqui embaixo e já deixa o dedo no like, se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. Nenhum detalhe desse novo desenho do Homem-Aranha, vai ter cobertura completa. Eu vou fazer muito vídeo falando muita coisa ainda sobre essa animação, muitas teorias. Então é só aguardar, porque vem muita coisa por aí. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele. O nosso Cabeça de Teia. Até mais!